Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos. Anísia ontem, mais uma vez com vocês, aqui, nesse momento em que nós estamos dando uma revisitada no nosso passado e trazendo informações de lá para cá e que vão nos fazer entender muito melhor tudo aquilo que nós estamos passando, ou já passamos, ou enfim, todos os momentos que a humanidade da Terra passou por problemas, por misérias, por guerras. Então, nós vamos desvendando tudo isso. E, evidentemente, chegaremos no ponto onde que é necessária uma intervenção. E essa intervenção, ela vai vir exatamente com ele, com Jesus. Após a morte de Dumuzi, que foi, assim, muito chocante, porque foi arquitetada pelo próprio irmão, Marduk. Então, houve um problema muito sério que fez com que os dois clãs meio que se distanciassem ainda mais. O casamento talvez unisse os clãs, mas por conta do medo de Marduk dele ficar, de alguma forma, afetado por esse casamento, dentro daquilo que ele desejava, que era chegar até os píncaros, ser o governante, né, de tudo, de toda a galáxia, de todo o universo, chegar mais alto que o Altíssimo. Lembrando que o Altíssimo aqui é aquilo que nós conhecemos como Criador. Eles falam Altíssimo. E quando Inanna voltou lá do mundo dos mortos, onde ela já estava praticamente morta, ou morta mesmo, ela veio com sede de vingança, ela veio pronta para tomar uma atitude, e essa atitude, ela era só uma, era a morte de Marduk. E ela desafia Marduk, quando ela retorna, ela fala, você vai morrer. E pela primeira vez, ela encontrou apoio no tio Ninurta, porque eles não se davam muito bem. Mas, embora não tivesse uma boa relação, agora Ninurta estava do lado dela, justamente porque Ninurta sabia que, para parar Marduk, seria necessário realmente que alguém o fizesse, menos o pai dele, que poderia, por direito e por, vamos dizer assim, autoridade, ele não fazia. E aí o outro irmão de Ninurta, que seria o irmão caçula, Ishikur, ele também falou, eu vou com vocês nessa batalha. Então, a guerra foi, lógico que não foi uma guerra assim como nós estamos acostumados a ver. Foi uma guerra onde havia naves. Eles se atacavam através desses veículos espaciais. E Ninurta, na sua nave, ele tinha uma arma muito potente, que era raios, era uma arma de raios. E ele então disparava contra as fortalezas de Marduk, porque Marduk, ele criou um sistema de defesa, e Ninurta então queria quebrar esse sistema para atingi-lo. Ishikur, enquanto Ninurta bombardeava esses raios, Ishikur, ele também fazia o bombardeio com mais um outro tipo de arma. Marduk, ele conseguiu sair daquele lugar onde ele estava e foi indo cada vez mais, se afastando cada vez mais. E, lógico, ele era o objetivo, né, da grande batalha que estava se iniciando. E ele foi indo cada vez mais para o norte, mas continuou sendo caçado. Nessa guerra, a população da Terra, né, sofreu efeitos dessas armas combatentes. Os rios, eles se converteram, sabe, em grandes rios de sangue, porque morria muita gente. Morria tanto os Igigi, que ficaram do lado de Marduk,
morriam os terrestres que estavam do lado de Marduk, os terrestres que eram do lado de Ninurta, do clã de Enlil, então foi uma batalha feia. E Marduk, então, ele vai prosseguindo nessa fuga e vai se esconder na Grande Pirâmide. Essa pirâmide é a pirâmide de Gizé. E Inanna, ela conseguiu colocá-lo, acuá-lo ali. Ele não podia sair, então ele ficou acuado nessa pirâmide. E assim, como o pensamento da Inanna, sem água e sem comida, ele ia morrer pouco a pouco de fome. Só que a pirâmide, ela produzia uma energia que até hoje a gente sabe que todo o processo piramidal, quando você tem uma pirâmide em casa, pirâmide, ela tem um poder de concentrar energia muito grande, justamente por conta, né, do formato dela, onde ela recebe e ela na sua base, então, ela concentra essa energia. E essa energia aqui concentrada é que faz com que se prolongue por muito tempo a vida, tudo que for vida. Então, se for uma rosa, é uma rosa, se for um animal, é um animal. Mesmo colocando um animal ali que já morreu, ele não se decompõe, ele se mumifica, assim como as flores, enfim, tudo mais. E isso são experiências que eu mesmo comprovei. Eu mesma vi com os meus olhos e vi que não é nenhuma crendice, é uma realidade, é um efeito energético. Bom, mas voltando aqui, né, Inanna, ela falou, mais 1 hora a pirâmide não vai dar conta de sustentá-lo, então até lá ele vai morrendo aos poucos. Serpanite, ela ficou desesperada, então ela ficava na frente da pirâmide. Então narra lá as tabuletas da Suméria que ela, no desespero, ela ficou nua. Ela foi se rasgando as roupas, ela foi se rasgando, ela ficou nua, então ela ficava para lá e para cá, pedindo para que o marido dela fosse devolvido com vida. Tava ela e o filho, Nebo. E ela viu que não surtia efeito esse ato desesperado dela tá ali nua, intercedendo pelo marido. Ela vai e suplica que Enki entrasse ali nesse processo e interviesse nessa causa, porque cada vez mais a guerra escalava e nada estava contendo aquela guerra. Então, como eu falei, os egígios terrestres, que eram para Marduk, eles entraram também no combate e muitos morreram. Enlil estava vendo também tudo aquilo acontecer, mandou um ofício para Enki para que ele mandasse Marduk se render, seria a única forma. Então esse ofício seria uma ordem do comandante ou do senhor do comando da terra para que o pai daquele que estava sendo combatido se rendesse. E Niursag, ela entra, então, nesse momento, ela entra nessa crise, vamos dizer assim, entre os clãs, e aí ela, então, ela fala, não matem Marduk. Então, ela pede pacificação. E lá dentro da pirâmide, Marduk ainda desafiava os seus oponentes. E Inanna não podia, então, atacar eficazmente, frente a frente, porque havia uma barreira que desviava as suas armas. Então, toda arma que ela atirava, batia na rocha e caía, batia na rocha e caía. Era como se tivesse também uma proteção ali, dentro, no reduto mesmo. Bom, aí Ninurta descobriu uma entrada ali nessa pirâmide, era uma entrada, uma abertura secreta que ficava do outro lado da pirâmide, e ele vai e consegue entrar. Então ele passa por um corredor escuro e ele chega numa galeria
muito bonita. Pela descrição, deveria ser uma galeria muito linda. Vamos dizer assim, que fosse uma câmara muito bonita. Então, ele atravessa esse corredor escuro. Quando ele chega nessa galeria, ele vê toda a abóbada, né? Muito linda, com várias cores. Essas cores iam de todos os matizes. E, na verdade, quem fazia essas cores ficarem, né, naquela profusão linda, na verdade, eram cristais que vieram de Nibiru. Marduk, ele foi avisado que a pirâmide havia sido, de alguma forma, invadida por Ninurta. E então ele começou a guardar lá de dentro, ele começou a guardar com todas as armas que ele tinha também. E ele disparava sem dó nem piedade, destroçando todos aqueles cristais maravilhosos que faziam aquela luz tão bonita irradiar ali dentro dessa câmera. Ninurta, ele avançava cada vez mais, e Marduk, ele conseguiu subir para uma câmara ainda em cima, que se chamava Câmara Superior. E ele, onde ele estava, existia ali uma pedra pulsante. Então, essa pedra, ela era pulsante e o nome dela era Gug. Então, essa pedra, na verdade, ela era uma importante bússola de orientação, porque não vamos esquecer que ali finalizava o que? O espaço-porto. Finalizava exatamente ali nas pirâmides, que existe aí uma teoria que quando as naves vinham, elas abasteciam no topo da pirâmide. Então, elas eram, vamos dizer assim, recarregadas ali no topo, principalmente dessa pirâmide Gizé. E ele estava bem ali, né? Essa pedra, ela ficava num lugar onde deveria ser impenetrável, porque era algo muito importante. Inanna e Shikur, eles seguiram, então, logo atrás, ou depois de Ninurta, eles seguem os passos, né, do Ninurta. E eles não sabiam como transpor também aquela câmara secreta, que era fechada hermeticamente. Então, Inanna decretou que dali ele não saísse com vida, já que ele tinha se colocado num lugar onde não havia como sair, porque era hermética, então que ele ficasse lá até morrer. Só que assim, ele tinha como sair. E ela fechou essa passagem por onde ele poderia sair. Ela e Shikur, então fecharam. E ele ficou ali preso. Aí, dentro dessa comoção, que estava lá com a Sarpanite, vem o Enki, o Nebo, ficam ali pedindo, né, para que Marduk fosse poupado, porque eles sabiam que dali ele não sairia com vida. E aí, o pai de Inanna procurou o Tu, que era o irmão gêmeo dessa deusa, e Nanar, que era o pai. Na verdade, desculpe, foi Enki que procurou o Tu e Nanar. Nanar era o pai de Inanna, para que pudesse demover Inanna daquela ideia de vingança que ela estava quase conseguindo. E Marduk, na visão de Enki, ele realmente não poderia escapar, ele não tinha condições de escapar. Mas aí o que Enki faz? Enki pede encarecidamente para Inanna que ela poupasse a vida de Marduk, e aí ele fala isso para o pai da Inanna e para o irmão. Então ele fala que para pouparem Marduk, porque ele dava a palavra dele que Marduk ia viver uma vida normal, ele ia ter humildade e que ele não se meteria mais
na administração de governo, nenhum. Que ele sofresse, então, o exílio, que ele fosse mandado para muito longe, mas com vida. E aí, então, foi aceito esse acordo. Só que Enlil falou que esse acordo tinha que ser documentado, tinha que ter vínculo, ou seja, para ser um documento válido. E o Enki falou, não, tudo bem, eu aceito e acho que tem que ser assim mesmo. E aí a Niursag entra ali nesse acordo e ela fala todos os domínios que pertenceram ou pertenciam a Marduk que seja agora passado definitivamente para Ninurta. Enlil gostou da ideia. Lembrando que a Niursag, ou a Ninti, ela era mãe de Marduk. E Enki concordou, porque ainda ele estava sofrendo, enlutado pela morte do filho do Muzi. E aí ele pensou, de uma vez, mais um filho meu morrer, então ele aceitou. Então, como eu falei, esse documento todo foi lavrado, e aí dentro desse documento continham algumas, vamos dizer assim, normas que havia de ser, vamos dizer assim, assinado, só que eles falam lá nas tabuletas, eles falam selados, que é a mesma coisa. Então, todos os portos espaciais, a primeira região, que ainda não tinha esse nome, mas toda aquela área ali, que era chamada ainda de Terra dos Dois Estreitos, tudo isso sairia e ficaria, então, nos domínios de Enlil. Os Gigi que seguiam Marduk deveriam abandonar o porto espacial, que era onde estava acontecendo o conflito, e também deveriam ir para a Terra sem retorno. E aí ele diz, eles só podem ficar, assim como Marduk, num lugar onde não haja nenhum descendente de Noé. Então, ele seria desterrado, o Marduk, para um lugar muito distante. Eu não posso precisar, assim, que lugar seria esse, mas sabemos que a primeira região, ela ia se expandindo até, né, que não tinha esse nome ainda de primeira região, mas ela se expandia, ele podia mandar até para a Sibéria, ou para alguma parte ainda daquilo que hoje nós conhecemos como território russo. Então, ele foi para uma terra muito longínqua. E Enki, então, assina e fala, assim seja. Porque, nessa época, todo acordo que era feito, era falado a palavra assim seja. Depois nós vamos ver sobre isso, porque muitos acreditam que o amém seja assim seja, e não é. A tradução é bem diferente. Então, Enki, ele fecha esse acordo com assim seja. E aí ele inclina a cabeça para o irmão, mostrando que ele respeitava a posição do irmão como senhor do comando. Aí eles tinham que tirar o Marduk lá de dentro. Afinal de contas, essa discussão, tudo isso acontecendo, e o Marduk lá dentro daquela câmera cheia de cristais e tudo. E quem conhecia muito bem o interior, aonde ele estava, era Nijinsida, que também era irmão de Marduk, e ele conhecia direitinho. Então, ainda chamaram o Nijinsida da onde ele estava, que provavelmente ele estava num lugar bem afastado, para resgatar o irmão. Aí ele teve que chegar e estudar todo o processo, estudar cuidadosamente como ele iria retirar o Marduk lá de dentro da câmara, que, além de ser difícil, ainda estava completamente interditada com blocos.
E isso demandaria uma única saída, quebrar os blocos na picareta mesmo. Então, era um trabalho que também não ia ser muito rápido. Era um serviço manual e pesado também. Depois de um longo trabalho, eles conseguiram abrir a câmara superior e resgataram Marduk desacordado já. Ele já estava entrando no processo mesmo de morte. Enfim, reanimaram Marduk, e nisso, né, que estava reanimando, a Sarpanite e o Nebo estavam ali, o Enki, né, em cima para ver se ele realmente retornaria com saudável. E aí, quando ele ficou bem acordado, consciente, Enki falou sobre o acordo documentado. Então, Enki explicou para ele o que iria acontecer e qual foi a medida que ele usou para poupá-lo da morte lá dentro. E aí, o Marduk ficou com muita raiva. Ele ficou lívido. Ele se transformou e ele disse: eu preferia ter morrido do que renunciar ao meu direito de nascimento. Então, ele não mudou nada, né? E ele falou isso aos berros. E aí Sarpanite abraça o Nebo e chega para ele, por marido, né? Ela fala assim para ele: nós somos parte do teu futuro, estaremos com você incondicionalmente. E aí então partiram os três para o exílio. Depois dessa partida para o exílio, Ninurta ainda ficou lá dentro da pirâmide, porque tinha artefatos muito importantes para eles. Mas eu vou falar isso no próximo vídeo. Quais os artefatos, o que realmente significava aquilo e qual o destino que terão esses artefatos. Então, eu agradeço a todos vocês que me seguem. Eu peço que vocês compartilhem o vídeo, coloquem o seu joinha e também se inscrevam no canal. Apertem o sininho que vocês receberão todos os vídeos que saírem, ou qualquer vídeo, vocês receberão a sinalização da plataforma. Vai ser bom para nós e para quem tiver interesse no assunto. Então, estaremos juntos no próximo vídeo. Aguardo todos vocês. Um grande beijo e até lá!